Você assiste agora Alego News. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aprova a prestação de contas do Executivo encaminhadas pelo TCE. Projeto do governo que altera a percentual de multa do IPVA é aprovado em segunda votação pela Assembleia Legislativa. E veja também as vacinas contra a Covid-19 e o Plano Nacional de Vacinação. É agora, no Alego News. Boa noite. Na reunião de hoje da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, foi votado o processo que trata da prestação de contas do Executivo encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Você confere os destaques da reunião desta terça-feira na reportagem de Murilo Santos. No início, a reunião da Comissão de Finanças foi conduzida pelo deputado Jefferson Rodrigues. Ele fez a distribuição de várias matérias. Chamou a atenção a forma como ele presidiu a reunião, ao estilo mestre de cerimônias. E agora, nesse exato momento, eu transfiro para o nosso grande amigo, presidente dessa comissão, o nosso amigo, deputado estadual, Carlos Cabral, para sentar nessa cadeira, Vossa Excelência, e fazer com maestria o que o senhor tem feito nesses anos à frente da Comissão de Orçamento e Finanças. Já sob a presidência do deputado Carlos Cabral, os deputados da Comissão de Finanças analisaram as contas do governo do estado de 2019, primeiro ano do mandato de Ronaldo Caiado como governador. O parecer do Tribunal de Contas do Estado foi pela aprovação, com apenas uma recomendação. O relator da matéria, deputado Tiago Albernaz, apresentou o relatório pela aprovação das contas do governo sem a recomendação feita pelo TCE. Na discussão, o deputado Hélio de Souza chegou a pedir vistas do processo, maior tempo para análise. Mas o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, convenceu o ex-presidente da Casa a retirar o pedido. Sem obstrução, as contas foram aprovadas. O texto segue para a sessão ordinária. Conversei com o doutor Hélio, mostrei para ele a importância e a transparência do governo. O doutor Hélio compreendeu, por mais que esteja na oposição, tem sim mostrado seriedade, transparência, responsabilidade com o governo Ronaldo Caiado. E, sem sombra de dúvidas, abriu mão do pedido de vistas e nós aprovamos. Realmente uma aprovação, mostrando a transparência do governo, a responsabilidade. Como foi dito, sempre há muito debate. Mas este governo, repito, sério, transparente, nós conseguimos mostrar o relatório, mostrar as contas do governo e nós aprovamos sem ressalva. E em sessão ordinária, o plenário aprovou em segunda fase de discussão e votação o projeto de autoria do governo que trata de alterar o percentual de multa do IPVA. Confira outros destaques na sessão de hoje, na reportagem de Cid Ramos. A sessão ordinária desta terça-feira teve registrada a presença de 40 parlamentares, entre presentes no plenário e trabalhando remotamente. São as últimas reuniões de 2020 que têm o objetivo de, até sexta-feira próxima, limpar a pauta do Legislativo Estadual. Durante a ordem do dia, a deputada Adriana Accorsi apresentou o requerimento que pede moção de aplauso ao reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, pelo esforço para concluir o novo Hospital das Clínicas da UFG em Goiânia. No pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro foi à tribuna para apresentar reclamação contra a Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que, segundo ele, voltou a causar graves prejuízos aos produtores de leite em Goiás. Ela maquiou uma melhoria que parece que durante um certo tempo aconteceu visivelmente, mas que agora veio à tona. E o único motivo desse desserviço é a falta de manutenção, poda de árvores aí, principalmente nessa zona rural, e também a falta de material humano, que foi reduzido muito as equipes fixas que conheciam aí
os municípios e aonde eram os pontos facultativos de defeitos. A tribuna também foi utilizada pelo deputado Major Araújo, que destacou a Operação Tolueno, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira e que prendeu 8 pessoas ligadas à OS-IBGH, responsável pela gestão do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, na cidade de Pirenópolis. O parlamentar afirma que as OS se transformaram em braços do crime. OS para mim é um esquema, é lavagem de dinheiro, é prática de corrupção. Onde tem OS, tem escândalo. E o último projeto votado na sessão ordinária desta terça-feira foi a aprovação das contas do Executivo Estadual no exercício de 2019. O projeto está na casa desde julho passado. E ter sido colocado em votação nessas últimas sessões de 2020 gerou um debate quente entre a oposição e a situação. Na última semana, faltando 3 sessões para terminar o ano, coloca o projeto. Não custava nada levar ao conhecimento de todos os deputados. Não havia necessidade de votar na última semana. Poderia ter votado lá para o meio de julho, para o meio de agosto, com uma discussão ampla. O relatório do deputado Tiago obedeceu aos critérios da Carla Santilo, né? Que é a agente lá do Tribunal de Contas do Estado, que analisou as contas do governador, e aprovamos, né? Então isso aí, esse debate faz parte aqui entre situação e oposição a essa casa. O deputado Major Araújo é autor da proposta que aumenta a idade limite para a convocação de militares da reserva. O projeto aguarda votação definitiva em plenário. De acordo com o parlamentar, vale atualmente o limite de 48 anos para o retorno à ativa de militares da reserva não remunerada. Agora, ele propõe idade máxima de 55 anos. Eu apresentei esse projeto para atender o anseio dessa categoria, que é uma mão de obra preparada, pronta, que poderia até contribuir com o aumento do efetivo, que é um anseio geral da segurança pública, né, para preenchimento dos quadros da Polícia Militar, que deveria ter mais de 30 mil homens, 30.700, e hoje dispõe de apenas 11 mil efetivos. Então, é algo que até ajudaria o governo. Bem, sendo anseio, a maioria deles estouraram a idade, nós apresentamos o projeto para que eles possam ser convocados, tendo em vista que a lei prevê que hoje os militares podem trabalhar até os 62 anos, então eles teriam muito tempo ainda para se dedicar à segurança pública. E você acompanha a seguir uma reportagem especial da TV Alego sobre pandemias e ainda vacinas contra a Covid-19. Em instantes. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. Muito bem, de volta. A TV Alego produziu e está no ar em nossa programação e no nosso canal no YouTube uma série especial sobre pandemias ocorridas no mundo. Convido você a assistir agora um trecho de uma das matérias que trouxe ao debate os traumas causados por pandemias. Confira com a repórter Bruna Mastrella. Muito além do número de mortos, das perdas materiais e econômicas, momentos históricos que causam enormes impactos sociais, como guerras, desastres naturais e epidemias, como a que estamos vivenciando agora, trazem uma dimensão que nem sempre conseguimos assimilar imediatamente. Nessa reportagem da série Covid-19 Lições e Reflexões, vamos discutir como períodos históricos dolorosos reverberam em aspectos profundos na nossa existência e como elementos subjetivos, como as artes e até mesmo os nossos sonhos, ajudam a contar essas histórias.
Muito se fala sobre os reflexos emocionais como ansiedade, insônia e irritabilidade sentidos por muitas pessoas nestes tempos de distanciamento social. Ainda que cada indivíduo reaja de forma particular, este evento segue elaborando um tecido mais amplo que compõe uma memória coletiva. Situações como a que a gente está vivendo hoje em dia, situação de pandemia, de isolamento, elas com certeza impactam a memória e como as pessoas apreendem o tempo. E claro que também vai impactar a história, a escrita da história, porque memória e história estão diretamente relacionadas. Sem dúvida o impacto virá, porque dada a velocidade com que nossas vidas foram transformadas, é muito difícil pensar que não vai ocorrer nenhuma alteração. Claro que não dá para pensar exatamente que tipo de alterações que poderão ocorrer a partir do momento que nós saímos da pandemia, mas não é de se duvidar que uma dimensão, inclusive traumática, da experiência de isolamento e das mortes que infelizmente seguem ocorrendo com a pandemia, é inevitável nós pensarmos que isso não vai impactar o nosso inconsciente coletivo, como queira chamar, né? Embora a humanidade seja constantemente confrontada pela própria fragilidade e finitude, episódios tristes do nosso passado nem sempre contribuem para que estejamos preparados para situações adversas. Essa história é exemplar, né? Ou seja, a gente mira nos grandes exemplos do passado e tenta aprender uma lição para não repetir os erros e repetir os acertos. Isso é um problema, porque, na verdade, as pessoas elas tomam as suas decisões no presente a partir de um cálculo muito diverso, envolvendo questões sociais, psicológicas, econômicas, etc., que não responde exatamente a essa racionalização de ir ao passado, buscar exemplos e seguir adiante. Mas isso também não quer dizer que a história não tem um papel pedagógico, que a história não tem um papel de ensinamento, que a história não tem um papel que permita que as pessoas compreendam a sociedade humana, a vida em sociedade. Eu acho que uma tarefa fundamental da história e da escrita do historiador, das historiadoras, etc., passa por um certo, claro, né, por uma certa ética, e passa também uma ética no tratamento com o outro, uma ética com o tratamento daquele que é diferente, daquele que se organizou socialmente de maneira diferente da nossa atual organização social. Então, estudar história é você perceber que as pessoas podem viver e podem encontrar soluções e experimentaram processos sociais de formas diferentes, originais e muito particulares. Com o que você tem sonhado ultimamente? As redes sociais têm sido um canal de manifestações dos chamados sonhos pandêmicos. Isoladas e angustiadas pelo avanço de uma doença até então desconhecida, muitas pessoas relatam sonhos intranquilos. Há mais de 10 anos, o professor Paulo pesquisa os sonhos de pessoas ligadas a contextos de catástrofes sociais e políticas. Desde março, ele coordena o Inventário dos Sonhos, uma página na internet que tem recebido, sob a garantia de anonimato, relatos de sonhos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Se nós não recolhermos esses sonhos agora, nesse momento, no momento que eles estão acontecendo, provavelmente nós nunca mais vamos conseguir reunir esse material lá na frente, né? Por vários motivos. Claro que algumas pessoas se lembrarão dos sonhos, mas eles estarão descontextualizados. É muito interessante que a narrativa do sonho, às vezes ela depende muito do contexto. A pessoa se sente mais impelida a narrar, quanto mais ela está, vamos dizer assim, imersa nos acontecimentos. Então, quanto mais distante isso ficar, menos impelidas as pessoas estarão a narrar esses sonhos, e também muitas não lembrarão mais desses sonhos, né? Há inúmeros sonhos que nós tivemos, até narramos na ocasião em que sonhamos e esquecemos completamente. Então, o
valor histórico desses sonhos é muito importante. A profusão de manifestações artísticas, culturais, tentando processar essa experiência da pandemia, acho que já permite a gente antever que a pandemia vai trazer uma dimensão traumática, vai ser traumatizante em algum grau. E as discussões sobre o Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus têm movimentado diversos atores políticos. Na semana passada, o presidente da AGM, a Associação Goiana de Municípios, se reuniu em São Paulo para tratar da aquisição da vacina Coronavac. Nessa terça, durante visita à Assembleia, Paulo César de Rezende falou sobre o assunto com a nossa equipe. De acordo com o presidente da AGM, cerca de 70% dos prefeitos goianos têm interesse em adquirir a vacina Coronavac, desenvolvida por meio de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica Sinovac. Foi uma reunião onde nós fomos buscar informações em relação à nova vacina do Coronavac, que o Butantan vem se desenvolvendo. Assinaram um protocolo de intenção, caso essa vacina seja liberada pela Anvisa, para que os prefeitos goianos tenham oportunidade lá na frente de estar na fila para adquirir essa vacina, caso seja liberada pela Anvisa. Todos os prefeitos goianos e do Brasil inteiro passaram muitas dificuldades nesse momento de pandemia. E ninguém quer ficar tendo os problemas que nós tivemos esse ano. O prefeito, principalmente o que vai entrar agora, primeiro mandato, ele quer ter a liberdade de chegar no seu município e poder ter ações que venham de encontro com o bem-estar da sociedade. E a nossa equipe também repercutiu em plenário o encaminhamento do Plano Nacional de Vacinação. A unificação da vacinação no país não é consenso entre os parlamentares. Entre os argumentos apresentados por eles estão a segurança de um processo conduzido pelo Ministério da Saúde, a defesa do interesse público e a autonomia dos estados e municípios. Eu sou a favor de um plano único, comandado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, através do estudo epidemiológico. Então, eu tenho certeza que é o que fará melhor para a população do Brasil. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde adotar esse plano, eu sou a favor disso, que todos os municípios acompanhem o plano do Ministério da Saúde. Eu acredito que quem começar primeiro tem que vacinar, seja de plano nacional ou via São Paulo, ou que as autoridades vão lá e adquiram essa vacina. O interesse maior é a população. É que nós temos que começar a vacinar. Seja começando por São Paulo, por Goiás. O que não pode é a burocracia brasileira demorar cada vez mais a começar essa vacina. Eu sou favorável a uma política nacional, porque, a bem da verdade, a verba para a aquisição dessa vacina certamente terá de vir do governo federal, da mesma forma que está tendo hoje o auxílio emergencial e várias outras contingências na área do turismo, na área do comércio, da indústria, salvando empresas. O governo federal tem atuado bastante, nós temos de reconhecer isso. Agora, pode ser judicializado caso o governo federal não atue nesse campo, pode até ser judicializado. Os órgãos que têm atuado em sentido contrário, ao sentido divergente, tenham a compreensão de que governo preparado fará, no momento certo, a vacinação de toda a população brasileira que se coloque à disposição de ser vacinada. Especialistas também foram ouvidos pela nossa reportagem. Você acompanha agora com Luciana Martins. Das 54 vacinas que foram testadas em humanos durante a pandemia do novo coronavírus, 4 delas conseguiram chegar com eficácia à fase 3. Elas fazem parte dos laboratórios Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Sinovac, que no Brasil recebeu o nome de Coronavac. E são essas que devem entrar no país. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou em caráter emergencial o uso de vacinas para a Covid-19 em território brasileiro, desde que tenham sido aprovadas por órgãos internacionais reconhecidos, como, por exemplo, o FDA, órgão regulador dos Estados Unidos. Para o infectologista Dr. Boaventura Braz, referência no assunto, uma ótima notícia. Isso é muito bom, porque em caráter excepcional nós temos que ter essa disponibilidade das vacinas todas que estão sendo oferecidas para o mundo.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a partir de janeiro vai vacinar os paulistas com a vacina Coronavac, que utiliza o vírus inativo e vem sendo testada pela China em parceria com o Instituto Butantan. Para o infectologista, uma atitude precipitada, já que a fase 3 ainda não foi finalizada. Foi um ato muito mais político do que científico, né? Sem dúvida nenhuma. Nós ainda não finalizamos a fase 3 dentro do Butantan e no resto do mundo. O objetivo da vacinação é criar uma imunidade coletiva. Quanto mais gente protegida, maior será a dificuldade que a doença vai ter em ser transmitida. Mesmo as vacinas de 50% a 70% de eficácia são consideradas boas pelos especialistas. A gente considera uma vacina satisfatória qualquer vacina acima de 50%. Então, entre o risco e o benefício, nós vamos considerar positivo, né? Só para ter ideia, nós não temos nenhuma vacina mais de 30% já em estudo com relação ao HIV. Agora, uma vacina que já sai com 50% de possibilidade de eficácia já é muito melhor do que nada na mão. Agora, eu creio que a tendência é que as vacinas que tenham índices menores vão ser, de uma certa forma, relegadas em comparação com as vacinas de melhor resultado. Com relação ao primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 no Brasil, ocorrido no Rio Grande do Norte, os médicos Dr. Boaventura Braz e Dr. Benedito Neto pensam da mesma maneira. Não há motivos para alarde, já que até agora é um caso dentro de um universo de 6 milhões de infectados. Quando nós estudamos lá na virologia, nós entendemos que o mesmo vírus, ele não causa duas infecções. Então, possivelmente ela teve uma segunda infecção devido a uma nova cepa do vírus. Agora, por que nós não precisamos de pânico? Porque ela não é uma cepa mais potente do que a do coronavírus 2, senão várias outras pessoas estariam infectadas também. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado já acenou com a possibilidade de começar a vacinar a população a partir de fevereiro de 2021. O grupo prioritário é composto pelos idosos, os profissionais de saúde e a população carcerária. A enfermeira Hélia Soares trabalha nessa clínica de vacinas e com certeza será imunizada. Que venha logo a vacina, né? Que venha logo a vacinas, né? Temos que prevenir, né? Prevenir e remediar. Mais informações sobre o Legislativo goiano você acompanha ao longo da nossa programação aqui na TV Alego e também nas nossas redes sociais. O Alego News fica por aqui. Voltamos amanhã com mais uma edição. Um forte abraço, uma ótima noite e até lá.